Olá! Sem demoras, vamos continuar então a correção dos exercícios que começamos na aula passada. Vamos corrigir esses exercícios então de multiplicação e depois alguns problemas que eu trouxe para você na planilha. Lembre-se, essa planilha ela pode ser feita download no meu site, no meu blog, no sigonerd.com. No final da aula, na aula 13, se eu não me engano, eu gravei instruções de como você pode proceder para fazer esses downloads. Vamos lá! Abrindo o Excel, você vai baixar essa planilha também, é a mesma que nós usamos no final da aula passada. Vamos fazer a correção. Vou clicar então sobre multiplicação. A multiplicação, se você se recorda, é feita com um asterisco no Excel. Sinal de igual. Se eu tenho aqui 180 dias trabalhados e a pessoa recebe R$ 75 por dia, basta pegar então o total de dias trabalhados, que está na célula 6, vezes a célula que contém o valor ao dia. Pressionando Enter, o total é R$ 13.500. Tome cuidado. Se você fez isso aqui na sua fórmula, veja só, sinal de igual, clicou em total de dias trabalhados e multiplicou por 75, digitou o valor 75, você acertou a operação. Mas, e se você aumentar o valor do total por dia, por exemplo, para R$ 100? Ao pressionar o Enter, você vai ver que não nenhuma mudança na sua fórmula, porque você fixou o total de 75 aqui na operação. O grande objetivo do Excel é tornar as suas fórmulas dinâmicas justamente para que você possa ter mais facilidade na manutenção das suas planilhas. O ideal, então, é multiplicar pela célula que contém o valor e aí o resultado sempre vai ser alterado. Se eu mudar o valor aqui de novo para 80, por exemplo, você vai ver que o total vai ser corrigido sempre. Bom, nós vamos clicar então aqui agora nessa célula, na célula C8, e vamos fazer uma nova conta. Quanto é 3,62 de 1.800? Sinal de igual. Se nós clicarmos nessa célula, nós não vamos conseguir utilizar esses valores para fazer a nossa operação matemática. Por quê? Justamente, e tem texto e números juntos na mesma célula. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, eu vou precisar, nessa situação, digitar os valores. 1.800 vezes, como você faria a conta de porcentagem nessa situação? 1.800 vezes 3,62%, como vimos na aula de porcentagem. Pressionando Enter, o resultado será de 65,16. Mas, se você usou aquelas dicas que eu dei na aula de porcentagem e as dicas que o próprio Eduardo deu nessa aula, nós temos, na aula 12, inclusive, nós temos uma outra forma de fazer essa operação matemática, que é, ao invés de multiplicarmos pelo percentual, usar a notação decimal desse número. Por quanto eu multiplicaria para ter os mesmos 3,62%? Por isso aqui, veja só, 0,0362. Só que dessa vez eu não coloco o símbolo de porcentagem, hein? Tome cuidado, porque senão isso aqui é menos, muito menos de 1%. Eu coloco apenas a conotação decimal desse número. E pressionando o Enter, o resultado vai ser os mesmos R$ 65,16. Fácil, não é? Se você assistiu a aula, na aula 12, as dicas do Eduardo, então com certeza você vai perceber que essa forma é muito mais prática para se fazer isso. Bom, continuando, vamos lá. Regra de 3. Na regra de 3, você deve se recordar que nós temos que separar os argumentos da função. O Eduardo, esse meu amigo do canal Matemáticas, tem várias aulas a respeito de regras de 3. Procure, no canal dele você vai conseguir aprender a fazer essa regra de forma bem simplificada. Vamos lá. Se a última vez que eu abasteci meu tanque do carro, eu gastei R$ 129,90 para colocar 25 litros de gasolina, quanto eu vou gastar se eu colocasse 39,5 litros? Bom, vamos colocar então aqui os valores em reais e aqui em litros de gasolina. Se eu gastei R$ 29,90 para colocar 25 litros, quanto eu vou gastar? Essa é a minha pergunta, esse é o X que eu quero descobrir. Quanto eu vou gastar para colocar 39,5 litros? Pronto, já tenho os argumentos para fazer a multiplicação. Você se recorda que a multiplicação da regra de 3 é em cruz. Então, nós vamos colocar aqui o sinal de igual. Vamos multiplicar 129,90 por 39,5. E, em seguida, vamos dividir esse resultado pelas litros, que é a célula C14. Nós estamos isolando o x. Pressionando o Enter, você verá então que eu vou gastar R$ 205. Deixa eu até formatar isto como moeda. R$ 205,24. Não entendeu?
Lembre-se, o especialista em matemática aqui é o meu amigo Eduardo. Então, assista lá no canal dele as dicas de matemática para que você possa capturar o conceito por trás dessa fórmula. Para completar, então, agora 5 caminhões, são necessários 189 tambores de 200 litros. Quantos tambores são necessários para carregar 17 caminhões? Vamos lá, novamente, vamos filtrar as nossas informações entre caminhões e tambores. Se para encher 5 caminhões, eu utilizei 189 tambores, quantos tambores, olha só, é aqui que está o meu x, quantos tambores são necessários para carregar 17 caminhões? Deixa eu até centralizar tudo isso aqui para ficar mais bonitinho de ser visto. Ótimo. Vamos lá? Sinal de igual. Não vou multiplicar a linha, né, que tem um x. Eu vou começar então aqui por 17 vezes 189, dividido pelo 5. Pressionando o Enter, eu precisarei então de 643 tambores para poder fazer essa mesma, para encher esses 17 caminhões. Fácil. Usando regra de 3, então podemos fazer muitas operações facilmente. Já vamos fazer a tabuada. Vamos continuar então aqui com as multiplicações. Quanto é 7,76% de 7.306? Essa você já sabe fazer, está bem fácil. Sinal de igual, 7.306 vezes quanto? 7,76%. Pressionando o Enter, vai ser R$ 566,95. Mas, se nós quisermos utilizar a notação decimal, eu poderia substituir esse 7,76% por 0,0776, sem o símbolo de porcentagem. Pressionando o Enter, teremos o mesmo resultado. Fácil, não é? Se um bem custa R$ 14.589, ao conceder um desconto de 26,5%, qual será o preço final dele? Observe que nesse problema eu não perguntei a você quanto é o desconto. Eu perguntei quanto vai sobrar depois de eu tirar esse desconto. Vamos calcular? Quanto custa o bem? R$ 14.589. Então, esse é o meu preço cheio, certo? E eu preciso tirar dele o quê? Quanto eu ganhei de desconto. Então, menos o valor do bem novamente, 14.589, multiplicado por 26,5%. Pressionando o Enter, teremos então que esse bem vai custar R$ 10.722,92. Se você também vai fazer a notação decimal nesse caso, ao invés de 26,5%, você pode multiplicar por 0,265. Pressionando o Enter, o resultado é exatamente o mesmo. Perceba que não vai difícil, nós precisamos apenas entender como é o conceito. E aqui, a renda total dessa família é de R$ 7.899. Na tabela abaixo, os valores individuais. Essa família está financiando o imóvel e o banco precisa descobrir quanto que equivale a renda de cada membro da família em relação ao total. Calcule essa proporção. É aqui que a gente vai pensar um pouquinho. Quanto é o total do salário de todos eles? Se nós somarmos, vai dar 7.899. Quando eu seleciono algumas células, você já viu que o total aparece aqui, ó. Veja só, 7.899. Mas eu preciso desse total aqui na célula para poder fazer a proporção. Veja só, sinal de igual, eu vou somar todos os salários. Pressionando o Enter, o resultado será então 7.899. A pergunta é, quanto equivale cada salário desse na proporção familiar? Lá no canal do Matemadicas também há muitas aulas a respeito de proporção e porcentagem. Não esqueça, acompanhe por lá. Porcentagem do total, então, vai ser sinal de igual. Nós vamos pegar o salário do pai, que está na célula B36, e vamos dividir pelo salário total. Pressionando o Enter, nós vamos ver que o salário do pai equivale a 41% sobre o total. E o da mãe? Se nós copiarmos essa fórmula para baixo, o resultado não vai dar certo. Veja só, ele vai dar algumas divisões por zero. Isso porque nós precisamos proteger as referências das células, mas isso é assunto para uma aula futura. Por enquanto, vamos lá. Sinal de igual. O salário da mãe dividido pelo total. A mãe, então, equivale a 34% do salário da família. O primeiro filho, nós vamos pegar o salário dele e dividir pelo total. Nós vamos ter que o salário dele equivale a 11%. E o último filho, que ganha R$ 1.099, vamos dividir o salário dele pelo salário da família.
14%. Se fizermos a somatória, então, de todos esses valores, você vai ver que a somatória de todos os percentuais é 100%, batendo, então, com o total do salário. Se você vai fazer um financiamento bancário, é esse cálculo que o banco faz para saber se a renda familiar comporta o financiamento ou não. Aqui, nós vimos que a somatória de todos eles dá 100% e cada um contribui com um percentual. E aí, caberia ao banco dizer se ele poderia fazer esse empréstimo ou não. A próxima é a tabuada. Deixei por último para uma explicação um pouco mais detalhada. Veja só. Há 3 formas de copiar uma fórmula para o Excel. A primeira forma, sinal de igual, vamos fazer a fórmula simples. 1 vezes a célula que possui o multiplicador. Vou dar um Enter. Nós chegamos no valor de 34, certo? Para que você não tenha que ficar escrevendo essa fórmula uma por uma, linha por linha, coluna por coluna toda, eu vou então dar uma dica para você. Podemos copiar essa fórmula para baixo, mas isso de 3 formas diferentes. A primeira, clicando sobre a célula, estão vendo esse símbolo bem aqui no cantinho da minha célula? É chamado de acabou fugiu o nome. Eu já vou lembrar. Colocando o cursor nesse controle, podemos segurar o botão esquerdo apertado e arrastar para baixo a nossa fórmula, que automaticamente ela vai ser copiada para baixo. O Excel, quando copia uma fórmula, ele troca a referência das minhas células justamente porque, veja só, se a minha fórmula original estava na célula de multiplicando E6 e por G6, quando eu copio para baixo, ela passa a ser E7 vezes G7. Se na minha fórmula eu estou enxergando as células da esquerda, quando eu copio essa fórmula para baixo, ela sempre vai continuar olhando as células da esquerda, a não ser que eu proteja a referência da célula utilizando o dólar, o símbolo do dólar. Mas isso é essa fórmula que eu acabei de mostrar para você na célula G14. Mas isso a gente vai fazer já já, tá ok? Não é agora. Essa é a primeira fórmula, então, a forma de copiar, segurando essa caixa de preenchimento e arrastando para baixo. A segunda forma é mais simples. Veja só, paro o mouse exatamente nessa caixinha e dou 2 cliques do mouse sobre ela. Perceba que enquanto houver conteúdo à esquerda, a fórmula vai sendo replicada. Quando ele encontra uma célula em branco, ele imediatamente para a cópia. Se você tem uma planilha então com 100.000 linhas e precisa copiar essa fórmula nas 100.000 linhas, você pode fazer isso de forma automática desse jeito. Mas tome cuidado, que se tiver uma única linha em branco, à esquerda da cópia, será interrompida então a gravação, a colagem dos seus dados. A terceira forma é aquele tradicional. Eu posso clicar com o botão direito na fórmula, copiar, essa região então vai para a memória, vai para a área de transferência. Em seguida, eu seleciono as demais células, botão direito e colar. Há várias opções de colagem aqui. O primeiro botão no 2013 é o colar. Pressiono o Enter e foi colado. Você ainda pode usar as teclas de atalho, que é o mesmo desse último item. Veja só, Ctrl C, copia a célula. Aí você pode selecionar as células restantes e, pressionando Ctrl V, colar também as mesmas fórmulas. Fácil, não é? Então, você pode escolher qual é a melhor forma de copiar fórmulas para a sua planilha. Eu uso uma mescla delas, porque nem sempre está fácil de dar 2 cliques, nem sempre está fácil de arrastar, nem sempre está fácil de dar o Ctrl C ou Ctrl V. Por isso, você deve saber exatamente quando você vai fazer essa colagem. Qual é a melhor forma para você? Utilize-a. Bom, próximo passo é fazer então as outras operações. Nós temos aqui no Brasil aproximadamente 36,5% do que são cobrados de impostos sobre os rendimentos. Se recebermos 32.700 por um trabalho, digamos, que você tenha feito, quanto vou ter disponível depois de pagar os impostos? Fácil. Se eu tenho 32.700, eu vou precisar subtrair dele quanto eu paguei de imposto, certo? Então, 32.700 menos. Vou abrir parênteses para facilitar a leitura da fórmula. Nós vamos então pegar 32.700 multiplicado por 36,5%. Na matemática, nós temos a ordem da operação. Tudo que está entre parênteses é executado primeiro. Então, aqui o Excel vai resolver quanto equivale 36,5% de imposto para depois subtrair do total. Pressionando o Enter, vai sobrar R$ 20.764. Continuando, em uma transação comercial entre estados, decidiu dividir-se o lucro de uma operação conforme os percentuais abaixo.
Calcule quanto cada estado vai receber no montante principal de 234 milhões de reais. O governo vai ficar com 17%, nós temos São Paulo com 21%, Rio de Janeiro com 23%, Espírito Santo com 22% e os demais estados com 17%. Para resolver essa operação, nós vamos precisar fazer apenas uma fórmula e depois copiá-la para o lado. Eu não preciso fazer 5 fórmulas diferentes. Querem ver? Sinal de igual. Quanto nós temos? 234.987.500 reais. Em seguida, vou multiplicar esse valor pelo percentual que está aqui na célula bem acima, já em porcentagem. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que o governo então vai ficar com 39 milhões toda essa operação. Se nós arrastarmos através dessa caixa aqui de preenchimento para o lado, você vai ver que as fórmulas vão ser copiadas e todos os resultados corretamente apurados. Se aumentar o percentual, por exemplo, do governo para 19%, o valor é recalculado. Se diminuir para 16%, também. Perceba que fica muito mais fácil de fazer as contas dessa forma. Por último, eu gostaria de resolver essa operação. Como é que se resolve essa operação? Sinal de igual. Vamos ler aqui em cima. Abro parênteses. A, que vale 5, vou clicar na célula, mais o B, que vale 10, menos o C, que vale 15. Fecho parênteses. Multiplicado pelo C, que vale 15, menos C, tem que abrir parênteses primeiro. C, que vale 15, menos o B, que vale 10, dividido por A, mais o A. Fecho parênteses, lembre-se, nós estamos lendo a fórmula aqui de cima, mais, abro parênteses, o A dividido pelo B, mais o C. Fechou. Fechando parênteses e pressionando o Enter, o resultado será menos 3. O objetivo é para que você aprenda a fazer as suas fórmulas e funções. Essa planilha está disponível para download. Você pode baixá-la então lá no meu blog, no sigonerd.com. Espero que você tenha entendido todos esses conceitos, porque na próxima aula nós já vamos começar a trabalhar com as funções de contagem do Excel, as funções estatísticas. Você vai ver aí que há muitas formas diferentes de aplicar funções estatísticas no Excel. Mas não se preocupe, não é aquela função estatística que você vai ter que fazer cálculos exorbitantes. Não, não. São estatísticas simples que vão ajudar você muito no seu dia a dia. Por exemplo, se você trabalha no mercado, se você trabalha numa empresa e precisa fazer contagem de estoque, você precisa ver quanto sobrou de estoque da sua mercadoria. Tudo isso dá para ser feito automaticamente utilizando essas funções estatísticas no Excel. E aí, o que está achando desse curso? Não deixe de mandar seus comentários nos vídeos. É muito importante saber, através do seu feedback, como é que está esse treinamento. Tenho recebido uma média de 30, 40, 50 e-mails por dia pedindo auxílios para a criação de fórmulas, criação de planilhas. Mas eu lamento, mas infelizmente, com esse projeto atual, não dá mais para responder a todos. Eu respondia a cada uma das mensagens e criava as planilhas sempre que possível, mas hoje não dá mais. Por isso, se você tem alguma dúvida, poste nos comentários do próprio vídeo. Eu tenho certeza que, além de mim, outras pessoas que estão assistindo os vídeos também podem lhe ajudar. Você também tem os fóruns de discussão, você tem bastante canais na internet que podem lhe auxiliar. Eu agradeço aqueles que têm mandado mensagem, mas, infelizmente, eu vou respondendo na medida em que eu tenho tempo. Trabalho em horário comercial e esse é um projeto paralelo que eu faço nas minhas horas disponíveis. Espero que você tenha aproveitado esse curso, espero que você tenha aproveitado essa aula, na verdade, o curso ainda continua. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá!